Estamos de volta com o programa Análise Direta. Estamos transmitindo aqui dos estúdios de São Paulo para o Brasil inteiro e mais 55 países. Hoje eu estou conversando com o Dr. Marcos Lago, que é oftalmologista e também psiquiatra. Estamos falando sobre degeneração macular, que é uma doença que merece atenção, né? Cuidado. E a gente estava falando que o melhor disso, né? O melhor seria prevenir do que remediar. Claro. A gente encerrou o primeiro bloco falando nisso, né? Que a prevenção é a melhor coisa para evitar. Nós temos que tentar prevenir, né? Então, entender que os indivíduos... Eu queria contar um pouquinho de história da nossa biologia, se você me permite. Ok. Então, nós temos o nosso corpo, biologicamente falando, em termos evolutivos, Darwin, todo aquele negócio, a gente evoluiu a partir de outros bichos e tal. Quando que apareceu o nosso corpo mesmo? Desde quando a gente é do jeito que a gente é? Com o fígado que a gente tem, com o cérebro que a gente tem, com os olhos que a gente tem. Os teóricos dizem entre 50 e 200 mil anos, mais ou menos, nós somos exatamente do mesmo jeito. Então, se a gente pegar o nosso antepassado de 150 mil anos atrás, os problemas que ele tinha que resolver para se manter vivo foi o jeito que o corpo se desenvolveu. Então, o nosso corpo hoje, como ele é igualzinho daquele cara de 150 mil anos, o nosso corpo está programado para resolver aqueles problemas, não esses que a gente inventou aqui, TV, lei ali, não sei o que lá, luz. Isso aqui são problemas novos, que a gente vai resolver baseado no que aquele cara, nosso antepassado, aprendeu e se desenvolveu. Como aquele Talvez corpo foi daqui criado. a alguns milhares de anos tem que haver uma mutação, mas aí tem que ter mutação, tem que ter uma série de... E vai ser outro bicho, não é a gente. Aí muda. É igual cachorro e gato. Parece, mas não é. É outra coisa, mudou. Que nem nós e macaco. Não tem nada a ver. Né? O chimpanzé tem 0,5% de diferença genética. Você não consegue conversar com ele. 0,5%. 0,5% só. E é impossível você ter um relacionamento duradouro com o chimpanzé. Né? Você pode até ir lá no laboratório, ou sei lá, vai brincar, brincar, pode até ser bem inteligente, não dá para você levar fala. jantar, não dá para sentar assistir uma TV. Então, esse indivíduo que nós vamos virar 0,5% diferente de nós, vai ser impossível a gente conviver com ele. Então, nós temos que entender que nós somos isso aí, de 150 mil anos atrás. E quanto tempo durava o indivíduo 150 mil anos atrás? Talvez com frio, fome, sede, um monte de bicho, doença, não sei o que lá, sem remédio, sem nada. A gente vivia 25, 30 anos. Nossa, que pouco. Pouco. E não vamos longe. Isso eu estou falando de 150 mil anos. Pega o começo do século XX, de 1900 a 1950. Você sabe qual era a expectativa de vida? Era até uns... Espera aí. 70, é isso? 50. 50? 50. 70 é agora. 79, 75, nos países super avançados, hoje. Até na primeira metade do século XX, a expectativa de vida era 50 anos. Então, nós demoramos 150 mil anos para melhorar 20 anos a medicina. Quer dizer, melhorar 20 anos a expectativa de vida. E mais um século para melhorar mais 20. Então, quer dizer, está melhorando a medicina. Nós estamos vivendo mais, nós aumentamos mais em menos tempo. Eu até achei que a expectativa de vida agora fosse maior, porque como Ainda tem não. muita gente aí de 80 para cima, né? Mas os dados ainda... A gente chama uma coisa de expectativa de vida ao nascer, que a medicina chama. Quando o indivíduo nasce, quanto tempo ele vai viver. Então, a média... A gente vê esses caras de 80, 90, 100, são os caras mais bem cuidados, mais bem tratados, que chegam na mídia, que a gente tem notícia. Mas tem lugares muito pobres, muito ruins ainda, no mundo inteiro, que as pessoas ainda não têm essa qualidade de vida, essa quantidade de vida. Então, a média, 70 até 80, vai? Mas vamos voltar. Então, o nosso corpo se desenvolveu biologicamente para funcionar mais ou menos 25, 30 anos da maneira top. Para usar um termo moderno. Né? Para ficar top, 25, 30 anos. Depois disso, tem um decaimento. Quando eu fui na faculdade, que foi outro dia, 20 e poucos anos atrás, a gente já aprendia. A geriatria começa aos 25 anos de idade. Gente... O que acontece com 25 anos, 30 anos? O que começa a acabar? A conversa interna do nosso corpo começa a piorar. Então, os hormônios começam a diminuir. A célula começa a funcionar com um pouquinho menos de energia, começa a quebrar um pedacinho ali, já não replica tão bem o DNA,
e a gente inflama um pouco mais, começa a ter uns tropeços de funcionamento. Então, aí vai indo, a medicina vem e tenta lutar contra isso. E de maneira brilhante a gente melhorou muito, realmente a gente vive um monte de gente vive 100 anos. Na minha família todo mundo vive 90, 100. Na minha Tomara família que eu também. chegue lá também. Então a medicina é ótima, mas a gente continua olhando e continua vendo algumas doenças que a gente não tem o que fazer. Então, alguns teóricos foram estudar. O que está acontecendo? Vamos na fisiologia básica. Como é que a célula conversa com a outra, o que é inflamação, o que é hormônio, o que está funcionando, quais são as comunicações. Vamos tentar fazer essa turma conversar melhor de novo. Então, a proposta foi, como é que a gente faz para todo mundo continuar com o metabolismo, quer dizer, com o funcionamento celular, o funcionamento interno, parecido com o cara de 25, 30 anos. Poxa, se eu conseguir fazer isso... vai ser Não existe isso. uma revolução. Mas não existe, eu já te digo. Isso não existe. Não existe a fonte da juventude. Nós vivemos um X número de anos e vamos viver esse X número de anos. Não tem muito como eu mudar isso. Mas tem coisas que eu posso fazer para que essa vida de 80 anos, vamos colocar em 80, ou 100, já dá para colocar em 100, essa vida de 100 anos seja proveitosa e prazerosa. O indivíduo não ficar cego com 70 e viver mais 30 sem enxergar. Porque acontece isso. Ou ele viver 100 e desde os 70 ele ficou com Alzheimer, que ele não reconhece a família, então ele fica 30 anos perguntando, como é seu nome mesmo? Todo dia. Porque não morre, né? O coração continua batendo, o cérebro continua lá, e algumas coisas se perdem e a gente não consegue. Como vamos fazer? Então, um monte de médicos, um monte de cientistas estão em busca disso. Como é que a gente não deixa... O indivíduo vai viver 100, não vai viver 200. Talvez um dia, mas ele não vai viver. Não vai viver 100. Mas como vamos fazer esses caras viverem 100? Muito bom. Olhamos para você. O que tem mais no nosso corpo? Músculo. É a coisa que a gente mais tem. Não é cérebro, não é osso, não é... É músculo. Primeira coisa, exercício físico todo dia. O metabolismo bom é um metabolismo de um corpo exercitado muscularmente. Ótimo. Para que esse músculo tenha energia, para que você consiga fazer seu exercício, o que é que precisa? Comida. O que é que nós vamos comer? Quer dizer, nutrição. Segundo ponto importante. Nutrição. O que é que eu vou dar para o seu sistema músculo-esquelético para ele ficar forte, para ele ficar sadio, ter vigor suficiente para você continuar se exercitando? Legal. Mas existe uma terceira coisa. Como é que eu faço você ter vontade de fazer essas coisas? A vontade é a parte mais difícil. Vontade de fazer exercício, vontade de se alimentar bem, vontade de não se jogar no sofá e ficar, liga aí, vamos lá, fazer qualquer outra coisa, ou dormir. Como é que eu tiro essas... Da onde vem isso? Quer dizer, o indivíduo normal é o indivíduo preguiçoso ou é o indivíduo que tem vontade de se exercitar, vontade de comer coisas gostosas e saudáveis? Por que eu gosto de chocolate com pão de mel e creme de leite e suspiro? Por que é mais gostoso, né? A comida que não é saudável. É o que acontece, né? Por que eu fico lá sentado no sofá comendo... chocolate. Chocolate, né? Por quê? Bom... Uma série de coisas, uma série de teorias. A gente começou a ver que se você mantém o metabolismo do indivíduo com os níveis sanguíneos das substâncias que ele tinha mais ou menos aos 25, 30 anos, ele volta a ter vontade de se exercitar. Ele tem força de vontade para perder peso. Ele tem prazer em fazer exercício. Por quê? O moleque de 25 anos adora fazer exercício. A menina de 25 anos adora andar para lá e para cá. Por que isso? Porque o que aconteceu? A desilusão da vida? Não é bem assim. A gente tem uma perda de função, inclusive cerebral. A cognição, a compreensão. Tudo isso são funções eletroquímicas do nosso corpo. Então, se eu melhorar essa eletroquímica, eu provavelmente vou devolver aquela condição, aquela sensação de bem-estar que o cara tinha lá nos 25, 30, e ele volta a querer acordar mais cedo e fazer a ginástica dele. Ele vai dormir mais cedo, ele vai beber menos, ele vai fumar menos, ele vai se relacionar com os outros com mais alegria, com mais vitalidade. Então aí entram os suplementos. Eu falei de exercício, falei de nutrição,
são coisas fáceis de fazer, mas que a gente precisa ter vontade. Então eu preciso melhorar coisas internas primeiro, para o indivíduo conseguir se exercitar e conseguir se alimentar bem. Preciso fazer com que o cérebro dele funcione melhor. E isso é com suplementos? Claro. Como que o cérebro funciona? A gente tem que começar a ver. Primeira coisa, antes de chegar no cérebro, eu tenho que olhar para o corpo todo. Como é que está a tua saúde? Então, como é que estão suas enzimas de inflamação, sua função do fígado, sua função cardíaca? Como que está funcionando todos os sistemas importantes do corpo? Todos esses são dependentes de algumas substâncias. Os sistemas principais de controle são elétricos e químicos no corpo. A parte elétrica, alguma coisa eu consigo mexer, mas a parte química eu consigo mexer em tudo hoje. A gente está cansado de ver medicamentos psiquiátricos. Né? Eu estou deprimido. O que é a depressão? A depressão é um funcionamento de baixa energia do cérebro. É como você tirar um indivíduo que é do 220, liga ele na tomada 110. Funciona. Alguém já viu furadeira de 220 liga no 110? Ela fura do mesmo jeito, só que... Bem devagar. Mesma coisa o deprimido. O cérebro deprimido é um cérebro funcionando em baixa voltagem. O que eu faço? Eu dou um antidepressivo, aumento o quê? Serotonina, noradrenalina, né? Isso aí é um aumento de energia. Eu dou uma substância química que aumenta a energia. E é isso que eu preciso fazer. Mas não só isso. Eu tenho um monte de outras coisas que dão energia. Sua tireoide, hormônio tireoidiano. Tenho sua suprarrenal, produz um monte de pré-hormônios. Seus ovários produzem hormônios. Testículos dos homens produzem hormônios. Hormônios que a gente chama de hormônios sexuais. Mas que a função é a diferenciação sexual principal, transformou o bebezinho que eu era na barriga da minha mãe em homem e o bebezinho que você foi na barriga da sua mãe em mulher. Isso é um papel de hormônios sexuais. Mas a maioria dos receptores, por exemplo, para hormônio masculino, é no coração, no cérebro. Então você pega um indivíduo com sintomas de mau funcionamento hormonal e você aumenta, põe numa taxa não acima do normal, mas você põe como se ele tivesse 10 anos. Então o cérebro dele volta a funcionar melhor. O coração dele volta a funcionar melhor. Músculo, quem dá é hormônio masculino, tanto no homem quanto na mulher. Então, volta a musculatura. Para de doer as costas. A minha postura melhora. Eu consigo te entender melhor, meu cérebro fica mais rápido, eu consigo olhar para o mundo e falar, esse negócio não é tão ruim assim. Tem trabalhos sobre pacientes deprimidos. Ao invés de dar antidepressivo, deram só hormônio masculino, testosterona, que a gente chama de hormônio masculino, mas ele tem nos dois, no homem e na mulher. E os indivíduos saíram da depressão só com modulação hormonal. Nossa. Então, é fundamental a gente entender esse negócio. Nossa, muito interessante isso. Eu preciso chamar o intervalo agora, mas rapidinho, a gente volta falando mais sobre esse assunto. Até já. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje eu estou conversando com o Dr. Marcos Lago, que é oftalmologista e psiquiatra. Estamos falando sobre coisas bem interessantes, né? Modulação metabólica, que é uma forma de prevenção de doenças. Eu acho que dá para chamar assim. É isso? Porque envelhecer todos vamos, né? Nós temos uma programação genética de tempo de duração no planeta, né? E a gente não tem ainda essa chave para desligar, não sabemos onde é. Mas então, o que eu estava te contando, se a gente deixar a quantidade, aquilo que a gente mais tem no corpo, que é a musculatura, com força, com saúde, com vigor, a nossa chance é muito melhor. Se você pega estudos americanos, que normalmente são feitos em grande quantidade, qual é a grande diferença entre o velhinho saudável e o velhinho que precisa de muita ajuda, muita gente em volta, que é um velhinho que acaba ficando até caro em tempo, caro em dinheiro, caro em saúde emocional para a família, é a quantidade de músculo que cada um tem. É muito simples. Nossa. É muito simples, né? Então, quanto mais músculo, melhor. Não vou dizer bombado, né? Não é isso que eu estou falando. É força, elasticidade, o indivíduo conseguir segurar o próprio corpo numa barra, por exemplo. Né? Quantas pessoas conseguem fazer barra? Quase ninguém. Mas fazer 30 barras, não é isso que eu estou falando. É segurar numa barra o próprio corpo. Isso já é uma força extremamente
coerente para aquele indivíduo. Ele se segura numa barra. Né? Ou ele consegue agachar e levantar. Quantos velhinhos você vê que conseguem fazer isso? Quase ninguém. Então, é mudar um pouco o paradigma, mudar aquela crença de que tem que ser aquele velhinho, né? A figura do velhinho na cadeira, a velhinha na cadeira de balanço, com o chalezinho nas pernas, fazendo um tricô, porque a única coisa que ela consegue fazer é isso aqui. Isso porque a cadeira balança. Não, a gente tem que fazer essa velhinha levantar, o velhinho levantar e andar. Mas como que a gente começa isso? Quando ele já está velhinho? Não, a gente tem que começar hoje. Tem que mudar a gente. Entender isso. Fazer ginástica hoje. Se alimentar melhor hoje. E hoje entender como que o seu metabolismo funciona. Como que o meu funciona. Como que o deles funciona. Cada um funciona de um jeito. Você funciona de acordo mais ou menos com o que? Você é uma combinação do seu pai e da sua mãe. Não é nem como o seu pai que você funciona e nem como a sua mãe. É uma combinação nova. Então eu preciso entender como você funciona. Preciso uma série de exames de sangue, exames simples de sangue. Tira um pouco de sangue da veia, põe lá nos tubinhos, os laboratórios todos são excelentes para fazer isso. Vamos medir como é que está o perfil inflamatório, como é que está a energia celular, como é que está o seu perfil hormonal. E aí tem um monte de coisas para acertar. Né? Vamos tirar todos os processos inflamatórios que você tem, e não inflamação, aquela que a gente está acostumado a bater ou ficar vermelho e toma anti-inflamatório. Não é disso. Eu estou falando de inflamação num sentido molecular, no sentido físico, mais como é lá essa dentro da inflamação? célula. Ah, dentro da célula? Dentro da célula. Quer dizer, eu preciso de algumas energias específicas dentro da célula. Então eu vou chamar ATP. Olha que bonito, ATP. ATP é a gasolina do corpo. ATP. ATP, adenosina trifosfato. Olha que lindo isso. Isso é como a gente tem energia na célula. Como é que eu faço para aumentar essa energia? Então eu tenho que comer o quê? Algumas coisas específicas, alguns açúcares específicos. A glicose, por exemplo, o cérebro nosso. O cérebro nosso só funciona com glicose. Não sabia disso. Não é nem com gordura, nem com proteína. Qual tipo de glicose? Glicose é assim, todos os carboidratos que a gente come, macarrão, pão, arroz, batata, milho, tudo tem carboidrato. Quer dizer, de carbono e hidrato de hidrogênio. Então, carbono e hidrogênio são comidas que têm bastante carbono e hidrogênio. Que daí você quebra e faz uma molécula de 6 carbonos, que a gente chama de glicose, que é o açúcar. Quando a gente faz refinação de açúcar, sabe o açúcar refinado? É que a gente pegou alguma coisa maior, por exemplo, aqui no Brasil a gente faz com cana, pega a cana, quebra, o carboidrato, um monte de carbono e hidrogênio da cana, quebra, em pedaços menores com 6 carbonos. A gente chama isso de glicose. Essa glicose, você come, ela vai para o cérebro. A energia para o cérebro, por exemplo, é glicose. A energia para o músculo é proteína, então você tem que comer carne. E aí, gordura é ruim. Não. A gente precisa de gordura. A mulher tem, por causa dos hormônios, uma deposição de gordura específica em algumas regiões do corpo para proteção dela. Para transformação, inclusive, de hormônios na periferia. A gordura produz hormônio. Ela pega um pré-hormônio e transforma na periferia em hormônio real. Não são só as glândulas. Então a gente tem que entender metabolismo de uma maneira um pouco mais ampla do que só, o hormônio da câncer, o hormônio da trombose. Calma, talvez um monte de hormônio de câncer mesmo. Se você tiver o câncer e ele se alimentar daquele hormônio, você cresce. Opa, peraí, não é isso que eu estou falando. O hormônio que dá trombose dá também. Mas não estou falando para você entupir ninguém de hormônio. Eu estou falando para você corrigir o que falta, não o que sobra. Na dose certa para cada pessoa. Para aquela pessoa. Você é um indivíduo único. Aí isso é manipulado. E aí você tem que manipular, você tem que acertar e tirar as inflamações de cada pessoa. E aí isso é feito só com o exame de sangue? Com o exame de sangue e tem um contato do médico com o paciente, né? Isso é fundamental. É fundamental. Essa nova medicina, se eu acho que dá para chamar assim de nova medicina, ele é a medicina antiga. Senta e conversa com o seu paciente. Que é bem Põe difícil a mão no hoje, seu né? paciente, examina, pega o pulso. Pega o pulso do seu paciente, vê qual é a temperatura da pele. Tem água nessa pele? Como é que está o seu colágeno? Não posso pedir só, vai lá, tomografia, ressonância
E aí eu olho uma fotografia e falo, você saiu bonita aqui. Não é isso. Senta e conversa, entende o que aquela pessoa, o que dói, o que sofre, o que falta, o que sobra. Que hoje é bem difícil a gente encontrar médicos assim, né? É porque o convênio te paga R$30 e você precisa atender 15 por hora. Hoje não se pergunta mais, né, o que o paciente está sentindo, para levar em consideração algumas informações que ele te dá. De repente pode ajudar muito no diagnóstico, né? É fundamental. Existe uma frase na medicina, a clínica é soberana. Quer dizer, esta conversa, este contato humano é soberano a qualquer exame, a qualquer tratamento. Existem muitas coisas que você trata só aqui. Só nesse vai e vem de ideias e de trocas. Porque se eu te convencer que você tem que fazer ginástica e se alimentar melhor, eu não preciso te dar nenhum remédio. Então, a clínica é soberana. Esse contato não pode ser substituído por nada, nenhum exame. E como que vocês fizeram a ligação, né? Porque você trabalha você é oftalmologista, mas também é psiquiatra, né? Esse estudo todo começou por causa... Essa preocupação que a gente tem, eu, Renato, lá na iCare, né? E agora nós estamos trazendo também a minha irmã, que também é médica, está na indústria farmacêutica, nós estamos trazendo ela para perto da gente. Uma preocupação... que nós somos médicos, nós somos bem treinados, a gente treinou nos Estados Unidos, treinei na USP, eles treinaram na Escola Paulista, nós temos uma formação intelectual grande, e a gente olha e fala, eu vou passar a vida inteira dando remédio, e vou atender em 10 minutos, e essas pessoas vão para casa e voltam, e assim, não vejo estão envelhecendo, a qualidade não estava, o que dá para... a gente aprendeu tanta coisa legal, né? As faculdades tradicionais realmente são boas. Professores de primeira, aqueles catedráticos que têm a clínica dentro deles e passaram isso para nós. Nas escolas boas você tem isso. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vê, eu como psiquiatra vejo as demências, né? Pais de amigos, né? Eu estou com 47 anos, pais dos meus amigos têm 70, com demências, às vezes gravíssimas. O que eu faço para essas pessoas? Nada. Eu acalmo. Eu ponho ela para dormir. O pai de outra amiga de colégio veio lá, o pai e a mãe, com degeneração na retina. O que eu vou fazer? Eu vou lá ficar injetando um quimioterápico para sempre? Puxa vida. Ok, tem o tratamento excelente, mas o que eu vou fazer com as gerações anteriores? Então essa preocupação nasceu na gente. E a gente tem estudado isso, tem uma série de centros no mundo, a gente tem entrado em contato com esses centros para entender como ajudar essas pessoas e como fazer uma proposta. Vamos propor isso, vamos propor para as pessoas, para elas se melhorarem. Porque depende também é uma coisa social, não é só uma medicina técnica pura. Aqui tem um movimento cultural, um movimento de modificação cultural também. E esses suplementos, eles são feitos só de hormônios ou não, tem outros tipos de... hormônio é o final. Você tem de acordo com o exame da pessoa. Sim, hormônio, eu falo de hormônio porque é uma coisa, né? Hormônio e tal. Mas tem os pré-hormônios e tem as substâncias que são precursores de hormônios. Então, vitaminas, minerais específicos que ajudam na formação daquele hormônio. Então, às vezes você não precisa dar o hormônio em si. Você dá lá, faz diminui a inflamação do sujeito, né, para os receptores ficarem novamente ávidos pela substância, e aí você dá um açúcar específico, um mineral específico, uma vitamina específica, e ele começa a produzir normalmente ele. E aí você vê até onde ele chega com as coisas pré-hormônio. O que ele não atingir, aí você suplementa com hormônio e acabou. Muito legal isso, muito interessante. O tempo, infelizmente, está quase no fim. Eu vou te pedir para passar o site para quem está em casa, está interessado em fazer esse tipo de avaliação. Claro. Nós estamos... o nosso site www, e é escrito em inglês, depois eu vou explicar, icare.com.br. Então é EYECARE, icare.com.br. E lá nós estamos também montando agora o Aging Institute. Também em inglês, que legal. Né? Desculpa a frescura. Instituto da Idade, quer dizer isso. Do envelhecimento. Não existe anti-aging. Isso muitas vezes vocês vão ler por aí, não é anti. Eu não tenho como evitar o envelhecimento. Eu tenho como te deixar envelhecendo um pouco mais alegre.
retardar um pouco o envelhecimento, talvez? Não sei. Ou envelhecer bem, é isso? Envelhecer bem, isso sim. Quer deixar uma dica final para quem está em casa? Faça exercícios todo dia. Se alimente bem. Saia daqui da frente quando acabar. Em meia hora você vai fazer exercício por dia. Isso serve para mim, viu? Eu estou precisando fazer exercício. Ando muito parada mesmo. Bom, infelizmente foi ótimo. Vou te convidar para voltar. O tempo está acabando agora, mas já está convidado a voltar para a gente conversar mais sobre esses assuntos. Foi um papo gostoso. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada pela presença. Obrigada a você que está em casa assistindo a gente também. O programa vai ficando por aqui, mas você pode entrar na nossa página do Facebook, facebook.com/programa Análise Direta. Lá você pode curtir, compartilhar, você pode ver esta e outras edições do nosso programa, e você pode também sugerir entrevistados para nós, ok? Então, um beijo e até a próxima. Tchau!